E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Rondinelli, seja bem-vindo ao canal Rondi Paper. E hoje eu tenho um assunto muito importante para vocês, que é abordar um pouquinho sobre essa impressora 3D que eu adquiri, a Long LK4 Pro. Inicialmente eu fiquei um ano esperando o momento de comprar essa impressora, porque o meu objetivo era ter comprado no início de 2019. Só que condições financeiras não tive e tal, então tive que me planejar. Me planejei, me organizei e no final de 2019 eu fiz a aquisição dessa impressora. Ela chegou em dezembro e eu comecei a efetuar vários e vários estudos, pesquisando com amigos e tudo mais. O objetivo desse vídeo aqui é explicar, esclarecer para alguns amigos o que é que aconteceu no decorrer desses 3 meses. Hoje são 27 de março, a gente já está no meio de uma pandemia, né? Tá todo mundo de quarentena. E eu vou aproveitar esse momento aí para explicar o que aconteceu com essa impressora e qual foi a minha história com relação a ela. Para a gente poder explicar bem isso, eu tenho que primeiramente apresentar qual era o meu objetivo com relação à compra dela. O meu objetivo era agilizar e facilitar o meu estudo com relação à ferramenta ZBrush. Porque para mim não tinha sentido na minha cabeça ter o estudo do ZBrush, conhecer a modelagem e não ter como exportar isso, não ter como visualizar o projeto em si fisicamente, né? No caso esse Mario aqui não foi o que fiz, mas não tem como provar que aquilo ali que eu fiz realmente é palpável. Por que eu digo isso? Porque eu saí de um meio de design de papercraft e no papercraft é assim, você desenha, você converte, você imprime, você corta, você monta, ou seja, você mesmo é a sua impressora. E nisso eu acabei criando esse bloqueio e tendo uma necessidade dessa impressora. E o objetivo era dominar a impressora, conhecer os conceitos dela, mandar imprimir e ela não dar defeito nenhum. Segundo passo, aprender a pintar. E terceiro passo, desenvolver o conhecimento no ZBrush. Atualmente, já faz uns 5 dias, eu já comecei os estudos no ZBrush. É bem básico, bem assim, ainda não estou praticando com muita força, mas é uma tentativa, um início, né? Estou fazendo uns estudos à noite e estou vendo devagarinho, tiro dúvida com um colega, com outro e assim por diante. Mas por que eu queria fazer esses degraus? Por que eu primeiro queria conhecer a impressora, para depois pintar, para depois ir para o ZBrush? Porque, bicho, e eu disse assim, não, agora que eu adquiri eu vou aprender a imprimir, porque todo mundo diz que é difícil e tal, bora lá. E foi mesmo. Para mim foi um inferno. Por quê? Se não fossem meus amigos que eu conheci no grupo de impressão 3D aqui do meu estado e alguns de outros estados, do canal do Bionic 3D, por exemplo, que tem um grupo de WhatsApp também, pessoas que me deram dicas, me deram orientações, eu não estaria aqui conversando com vocês hoje, porque provavelmente eu teria vendido a impressora. A impressora ela não veio com defeitos assim, digamos, defeitos de fábrica, não. Ela veio normalmente, uma impressora montada, e você monta na verdade, né? Eu montei uma impressora e mandei imprimir PLA. Imprimiu perfeitamente. E só, olha a dica que eu tô falando, PLA. Comecei imprimindo PLA. Aí eu comprei um ABS verde da Edro e comecei a imprimir. Pra falar nisso, obrigado Wilson pela sua venda aí, foi fantástica. E depois disso, imprimiu. Aí eu disse assim, não, eu não vou pro PLA, vou pro ABS. Aí eu pensei, vamos pro ABS aí, vamos um pouco mais barato pra gente ver se a gente consegue dominar a impressão. O pessoal diz que é difícil o ABS, que é complicado trabalhar com ABS, e você fica assim, beleza, vamos arriscar, vamos ver o que é que vai dar. Fui pro ABS, comprei um ABS duvidoso, comecei a trabalhar com ele. Gente, entupia todo o tempo. Entupia constantemente. Aí eu dizia, pronto, essa impressora é uma porcaria, essa impressora não presta para nada. Aí era pedindo dica pro pessoal, eu explicava, gente, não está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Entupiu. O que é que acontecia quando entupia? Eu tinha que todo o tempo tirar o tubo PTFE, tirar o extrusor, tirar toda a parte que fazia o derretimento do filamento, e isso ia desgastando a impressora, porque toda vez que eu desmontava aquela cabeça de impressão, eu tinha que fazer a limpeza. Aí o que aconteceu nessa brincadeira? Perdi garganta, que é o que faz por onde passa o tubo PTFE, né, que é o tubo branco, onde passa o filamento.
perdi o bico da impressora, eu perdi bloco, porque o bloco, o filamento escorria de um jeito que o bloco ficou cheio de filamento derretido, eu tinha que botar no fogo e o bloco derreteu, estrompou as áreas de onde eu rosqueava, tanto o bico como a garganta, e isso foram problemas gerados primeiramente pelo filamento. E como eu desmontava e montava muito, entre o bloco, bico, garganta. A garganta é presa numa coisa que o pessoal chama de hatch break, eu não lembro o nome. Esse cara é responsável por dissipar, ou seja, ele leva vento do cooler e ele dissipa o calor, ou seja, o calor que deveria subir não sobe, certo? Ele não sobe, ele é impedido por isso, é um mecanismo de defesa que a impressora tem. E isso impede que ocorra entupimento. Fácil, tranquilo, show. Aí o que acontece? Essa garganta segurava por um pequeno parafuso. Esse parafuso estrompou. E eu dizia, não é nada não, deixa pra lá, e apertava do jeito que dava e começava a imprimir. É o que acontecia. Ela começava a imprimir o chão tranquilo. Do nada, ela começava a rasgar o chão. Começava a rasgar o que tinha impresso. E eu, meu Deus do céu, essa impressora é um inferno. Essa impressora não presta. E no final das contas, depois de 2, 3 semanas vendo isso, como estava estrompado, né, esquentava, o aço ele dilatava de alguma forma e a cabeça, o bloco, o bico e a garganta desciam, gerando esse efeito, parecendo que eu perdia nivelamento. Bucho grande 1. Esse negócio de ficar tirando tudo PTFE para fazer a limpeza, não sei o que lá, o meu tubo eu perdi. Por quê? Porque eu entortei o tubo de tanto puxar. Motivo, aquela rosca, que é onde você passa o tubo, quebrou aquela gargantinha dela para poder você tirar facilmente o tubo. E eu não sabia que aquilo quebrava. E eu puxava com toda a força, o pessoal dizia assim, não, cara, isso aí dá certo, não sei o que lá. E eu revoltado já, porque, mano, por que na tua dá certo e na minha não dá, bicho? É revoltante, cara. É uma situação assim que você fica, meu Deus, o que é que eu tô fazendo de errado? Foi desesperador, porque foi dinheiro investido, eu tinha contas para pagar, ainda tenho contas para pagar, e foi um investimento feito com o meu suor. E dessa forma, eu tô falando tudo isso para ti e para você que pretende comprar uma impressora 3D. Eu tive muita falta de sorte porque não conhecia sobre impressora 3D. Poucas pessoas, teve gente que veio aqui e não conseguia descobrir os problemas porque eram N problemas que aconteciam, mas por erro de montagem, por desatenção minha, por não saber que aquela peça estava quebrada e eu forçava. Então, o que eu digo para você que pretende iniciar, recomendo a Long LK4. Ela é a melhor impressora que eu vi no mercado. Por quê? As outras também têm problemas. Só que são problemas mais estruturais, mais de montagem e tal. Ela não, ela tá redonda, tá lisinha. Sabe o que é uma impressora assim? É fantástica para você. O que é que eu recomendo? Se você for ter uma impressora dessa, tem um amigo que conheça a impressora, de preferência uma Longer também, que tenha passado por situações e conheça como ela faz a extrusão, se o problema é o filamento. Voltando ao assunto do filamento. Quando eu troquei o filamento, todos os problemas acabaram. Cara, depois que eu peguei esse filamento da Edro, olha que qualidade esse marfim aqui. Eu vou até mostrar para vocês, ó. Olha a qualidade da impressão, gente. Aí, ó. Fantástico, né? E ainda, eu imprimi, ó, e aprendi a pintar, como você pode ver, ó. Bem básico, não é um grande artista, não é uma grande sacada, mas foi uma barreira que eu consegui vencer. E você também pode. Eu digo uma coisa. O mais difícil para mim foi o lance da impressora. O de pintar foi um desafio que, com a ajuda do meu amigo Barbosa, eu consegui ter uma boa orientação dele e consegui perder o medo. Me ensinou quais são os materiais, me disse as melhores tintas, e aí eu fui tentar e eu consegui. Você também consegue. Com relação à impressora, paciência,
tenha calma. Às vezes foi você que montou errado. Retorne checklists do que você mexeu anteriormente, porque parece que quando você mexe nela, ela é uma coisa totalmente sem lógica. Sabe outra coisa que eu fiz errado? Eu montei o bloco invertido. Quando você monta o bloco invertido, não é invertido assim, foi assim, de ponta cabeça. Eu botei o termistor na frente do vento. O que acontece quando o termistor, para quem não sabe, o bloco para ele aquecer, ele precisa de duas coisas. Uma resistência, que é um tubo de metal, onde vem a energia que esquenta, que a energia vem em forma de calor para derreter o plástico, e uma coisa chamada termistor. É uma bolinha de cristal de vidro bem pequenininha, ligado com 2 fios, que ela consegue detectar a temperatura e aí sim regular a potência que essa resistência vai exercer a força sobre o bloco, fazendo com que derreta o plástico. No caso, o bloco esquenta, a temperatura dele passa para o bico e o bico faz o derretimento. Pois bem, com o termistor na frente, o vento batia, não deixava o termistor calcular a temperatura correta e dava erro abnormal temp. Ou seja, não era problema no meu termistor, meu termistor nunca deu problema, e sim foi um problema de má montagem. Então eu recomendo você também. Começou a montar alguma coisa na tua impressora, viu que você sentiu que não está batendo certa informação e diz assim, rapaz, isso aqui está estranho. Então, recomendo você dar uma olhadinha e rever a montagem dela. Outra coisa importante, os rolamentos. Eu estava na minha cabeça botando totalmente a culpa na impressora com relação aos entupimentos. E eu mexi na estrutura onde aqueles rolamentos da esquerda e da direita sobem o Z, sabe? Subiam o Z. Eu pensava que tinha que apertar mais um lado, apertar mais um outro, para que ele subisse de forma uniforme. Eu estava errado, não era isso. Também outro problema que eu enfrentei pensando que eram os rolamentos. Mesa, a mesa dela também. Eu pensava que a mesa poderia ter problemas. Fui lá, regulei, mexi na mesa. Também não era isso. Outra coisa, o Z, ele tem um motor do Z, tem uma rosca que é o que segura o Z, né? O eixo Z, aquela barra de metal grande, rosqueada. E o motor ele gira essa mola junto com o Z. Eu consegui destruir aquela peça. Como? Eu, sem saber, ignorantemente, girava a peça de uma forma forçando tanto para cima como para baixo. Como a mola, ó, esticou. Quem disse que ela voltava? Não voltava mais, então eu perdi a peça. Tive que trocar essa peça também. Então, gente, foram muitas dificuldades, muitos problemas que, graças a Deus, graças aos meus amigos, graças à minha sorte, que eu tive também muita sorte com relação a encontrar pessoas assim, e fazer trocas de ferramentas que foram assim a solução. E principalmente o filamento da Edro, que eles me venderam, que fez a diferença. Hoje eu faço nivelamento, meu Deus. Vocês acreditam que por conta do filamento, o nivelamento sair errado? Não me pergunte por quê. Eu sei que depois que eu renivelei, gente, eu já sabia nivelar. Eu fazia isso perfeitamente com os outros filamentos. Tipo, depois de nivelar, eu ainda sentia que a primeira camada não saía legal por conta do filamento. Quando eu troquei por esse, estou imprimindo outra peça dessa, que é para a gente poder ajudar nossos irmãos médicos, né? Para a gente evitar contaminação, certo? Com relação a isso, eu estou mandando imprimir mais duas, sem medo. Enquanto a gente está conversando aqui, eu estou imprimindo sem medo nenhum. Eu estou aqui, a impressora está aqui funcionando dentro dessa caixa. Tu pode perguntar assim, Rogério, por que está dentro da caixa? Porque ela está imprimindo ABS. A ABS não pode sentir a diferença de temperatura. Então eu fiz essa caixa aqui de madeira para ela. Certo? Um colega meu, por sinal, o João Paulo, montou para mim. Muito obrigado, João Paulo, por isso. E antes, tudo dela estava fora, as placas e tal. Só que isso me dificultava muito minha vida para fazer manutenção. E eu também tinha decidido vender, remontei ela toda, botei tudo dentro da caixa e está agora sim, trabalhando desse jeito. O pessoal pode dizer assim, não recomendo, não sei o que lá, mas os componentes eletrônicos dela aguentam até certa temperatura. E essa temperatura, eu não estou esticando muito aqui dentro. Então vai ser suficiente para ela conseguir manter a temperatura que funcione a máquina e a placa, a fonte,
e vai dar tudo certo, certo? Gente, foi isso. Tudo que aconteceu na minha vida com relação a isso, foi isso que aconteceu, foi problema no Z, mas tudo começou primeiro pelo filamento, depois por um erro de montagem, depois por uma troca da posição do bloco, depois de várias e várias tentativas, várias e várias situações, a gente conseguiu encontrar a solução. E a Long está aqui, firme e forte. E você me pergunta, onde você compraria outra Long LK4 Pro? Sim. A pergunta referente a comprar outra LK4 Pro, a resposta é sempre essa, sim. Compraria outra sem medo de ser feliz. Então, é a impressora que eu recomendo, que eu ralei, penei com ela, mas lembre-se, foi minha primeira impressora. Foi minha primeira experiência, certo? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu sou o Rondinelli Neri. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Tchau!